Olá, estamos de volta com um panorama político e hoje a gente recebe com muita honra aqui o deputado estadual Carlos Avalone. Deputado, bem-vindo, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Lucas, aí por dar a oportunidade de te falar um pouco aqui com Rondonópolis. E a gente fala assim, Carlos Avalone, a gente lembra de um período muito importante na história de Mato Grosso, inclusive, que foi o governo Dante. E o senhor foi uma peça muito importante, principalmente na questão do desenvolvimento econômico. E a gente vê muitos resultados dessa ação, principalmente do senhor como secretário, nos dias de hoje, né? O que o senhor plantou lá, hoje a gente vê Mato Grosso explodindo no cenário nacional, né? Nessa situação. E até aqui em Rondonópolis também, né? Eu falo que na política o gostoso é isso, né? Uhum. Quando você vê o resultado florescer, né? Uhum. E naquela época, foi uma época de muitas transformações, né? Muita gente reclamou, muita gente o começo criticou. foi muito difícil, Uhum. Dante pegou um estado completamente arrasado, com folhas atrasadas, uma série de problemas, não tinha energia, como você ia industrializar sem energia. E o Dante, nos primeiros 4 anos, que ainda não tinha... Sofreu bastante, inclusive. Sofreu muito, não tinha reeleição. Ele consertou o Estado. E esse conserto do Estado foi muito penoso. Porque, na realidade, as pessoas tiveram que teve a demissão, teve que fechar empresas, privatizar a SEMAT, municipalizar a Saremat, fechar o Banco do Estado. Fechar o BEMAT, né? Fechar o BEMAT. Teve momentos de muita vaia, de muito constrangimento. E ele foi recuperando tudo isso. Depois veio a reeleição. Ele saiu candidato à reeleição, ninguém acreditava, nós ganhamos a eleição, e aí foi um segundo momento muito melhor, que aí foi esse momento do desenvolvimento. Eu costumo dizer que o Dante asfaltou a estrada para o Blairo Maggi dirigir. É verdade, foi isso mesmo que aconteceu. Mas aqui em Rondonópolis nós tivemos, aí eu fui secretário hoje de Desenvolvimento Econômico, na época Indústria, Comércio e Mineração, e nós primeiro municipalizamos o distrito industrial que era do Estado. Sim. E eu falei, não tem sentido, né? O prefeito não podia fazer uma política de desenvolvimento. Não podia trazer a empresa sem conversar. Não tinha o terreno, não tinha área. E precisava ir lá pedir benção no governo do Estado. Isso dificultava. Eu falei, não, vamos municipalizar. E aí nós fizemos a municipalização do distrito. Depois, com a chegada da energia, que nós fizemos Manso, fizemos a termoelétrica de Cuiabá e tal, nós começamos a trabalhar os programas de desenvolvimento. E o primeiro programa foi o ProAlmate, que era o programa do algodão. Que contribuiu para Rondonópolis, e o reflexo dele no primeiro momento foi o Polo Têxtil, que começou a ver Santana Têxtil para cá, veio Tecelagem Bezerra de Menezes para cá, muitas delas, obviamente, devido à concorrência com a China, com o mercado chinês, não conseguiram estar até hoje, mas trouxe muito desenvolvimento para a cidade. As pessoas falam assim, o Dante foi um ótimo governador para Rondonópolis. Por quê? Aeroporto Marinho Franco, duplicação da MT-270, depois municipalização ali naquele trecho, hospital regional, tudo isso foi inaugurado na gestão Dante, e ainda fora essas questões que o senhor falou aí, né, relacionadas ao desenvolvimento econômico. E amanhã, Lucas, está fazendo 42 anos das diretas. Exatamente. Então, e vai ser um momento importante da gente relembrar o Dante, porque o Dante também neste ano está completando 20 anos que ele partiu. Exato. Quer dizer, então, para nós que vivemos tudo aquilo, né? Eu estava até conversando com o Evandro aqui agora, e o Evandro, quando me viu, um pouco emocionado, né? Ele falou, eu vejo você, Avalone, e eu lembro do Dante. Ele falou, eu era mirim na época do Dante. Ele era na Secretaria de Estado de Cultura, de Comunicação Social com Pedro Pinto e tal. E depois contamos alguns fatos muito legais. Eu lembro que eu tive a oportunidade, acho que já no final da vida do Dante, de conhecer o Bar Diretas que ele tinha. Isso, né? Lá no apartamento dele. Exatamente, né? Foi uma honra ter sido convidado um dia para ir lá. Né? E a gente bateu um papo lá, foi muito legal na época, né? Nós estamos tentando, vamos fazer algumas coisas, né? Eu estou fazendo uma trilogia, né? Fizemos o primeiro filme, que o primeiro filme foi lançado no ano retrasado, agora eu já coloquei uma emenda, o segundo filme já está em produção, e nós vamos fazer o terceiro filme, que é o governo dele, o período do governo dele, que é tudo isso que nós começamos a contar aqui. E vai ser uma trilogia para registrar toda essa história do Dante e esse momento de Mato Grosso. Mas falando um pouquinho de política, o senhor tem uma história aí com Dante, mas também tem uma história própria, né? Ele é deputado, né?
tem, talvez, acredito eu, que entre os membros atuais do PSDB de Mato Grosso, deve ser o com mais tempo de partido, de história no partido, o único partido. Eu só fiz uma filiação na vida, foi ao PSDB. Em 96, 97, quando o Dante migrou do PDT para o PSDB. E eu falei, agora eu vou, Dante, porque ele tinha me convidado antes para ir ao PDT. E eu falei, Dante, é o seguinte, eu acho o Brizola um político fantástico pela parte da educação. Ele tinha uma visão da educação no Rio de Janeiro. Exatamente. Eu falei, mas aos outros lados eu não tenho muita ligação. Então eu não vou entrar no PDT. Ele falou, não, eu trouxe você porque você é vice-presidente da federação, empresário, e eu queria que você montasse a Secretaria de Indústria e Comércio de Cuiabá, depois a do Estado, de Turismo. Eu falei, então tá bom. E aí quando ele migrou para o PSDB, eu falei, aí eu me ofereci. Eu falei, agora eu vou filiar. E eu não tinha interesse em ser candidato, né, na época, em 96. Era só ajudá-lo e ajudar Mato Grosso e tal. E aí, depois que veio o convite para mim poder participar da eleição, e a primeira eleição, minha experiência foi traumática, porque eu fui o primeiro suplente do Dante para o Senado, e perdemos aquela eleição ganha que nós podemos perder. Que ninguém imaginava, em sua consciência, que o ex-governador acabou de sair do governo, não iria perder. E com uma eleição, aprovação imensa. Praticamente ganha, né? Foi realmente não deve ter sido muito bom. Não foi. Foi uma experiência terrível, né? E não deu tempo do Dante depois dela, que ele voltaria como deputado federal, né? Numa campanha bastante simples, fácil, talvez, né? E ele falece no começo do processo eleitoral, né? Em julho, ele vem a perder a vida, e aí foi mais traumático ainda. O senhor viu o PSDB ser um grande partido, viu o PSDB diminuir, viu o PSDB crescer, você já viu vários momentos do partido. Como que está o momento do partido para essa eleição agora, né, de 2026? Olha, Lucas, 2 momentos importantes, né, agora. O nacional, crescendo muito, né? Ciro Gomes está vindo aí? Ciro Gomes já está com a gente, e era o candidato em primeiro lugar nas pesquisas para ser o governador do Ceará. Acabou sendo convidado agora para disputar a presidência, está analisando se vai aceitar ou não, mas nós temos candidatura do Marconi Perillo, em Goiás. Agora temos a candidatura do o de Maceió, o prefeito de Maceió, que eu misturei com o FHC, mas é o JHC, que é candidato lá. Ele é casado com uma cuiabana, a Marina Cândia, ela talvez seja candidata a senadora lá, assim. Então vieram mais 2 prefeitos e capitais para o PSDB, então houve um crescimento, vieram 11 deputados federais, senador. Quer dizer, assim, teve um crescimento muito grande o PSDB. E no Mato Grosso, que só tinha eu como deputado estadual, nós agora estamos com 3 deputados estaduais. Montamos o Chico Guarnieri e o Juca do Guaraná. Certo. E estamos com uma chapa que vai eleger 3. Agora vamos ver quem serão os 3. Uma chapa forte. Chapa. Muita gente falava assim, o PSDB não ia conseguir formar chapa, né? Há um ano atrás, muita gente deve ter falado isso para o senhor, inclusive. Muito. Nas 2 últimas eleições, né? Eleições. E agora, eles vinham para mim, parte da imprensa, e falavam, Valone, você não vai conseguir fazer a chapa. Então, para que partido você vai? E eu falava para eles, olha, eu vou montar a chapa, mas se eu não montar a chapa, eu não vou ser candidato. Eu não vou sair do PSDB. E eles sempre estranharam isso. Eu falei, não, eu tenho convicções. Eu estou no PSDB, não é para me eleger porque tem que ter um partido. Eu estou no PSDB porque eu confio no que nós fizemos. Confio no Plano Real, confio na Lei de Responsabilidade Fiscal, confio nas privatizações que foram feitas da telecomunicação, e nós temos celular hoje, graças a isso. Antigamente, né, as pessoas pagavam para ter direito a uma linha telefônica. E alugava depois a linha Exatamente. telefônica. Você tinha aluguel de linha telefônica, você alugava. Hoje você compra na esquina. Hoje igual, né? Chip, coloca no aparelho, você... essas realidades todas foram mudadas pelo PSDB. O SUS, o remédio genérico, aí é coisas que é a vida de todo mundo. Os primeiros programas sociais, que não era o Bolsa Família, mas era o Vale Gás, era a escola, o programa que você ganhava um recurso para pôr seu filho na escola. Quer dizer, são todos projetos do PSDB, e é isso que nós acreditamos no país. Quer dizer, é o liberalismo na área econômica e a parte social para aqueles que precisam.
Então, é você fazer o equilíbrio das duas partes, né? Então, é isso que a gente tem convicção. E aqui em Rondonópolis, eu estou vendo aqui o vereador Renan Dourado, você está também trabalhando aqui para buscar espaço aqui em Rondonópolis para essa eleição? Eu já sou devedor de Rondonópolis, porque eu tive mais de 750 votos aqui na última eleição. Da cidade. E agora, com o apoio do Renan, o apoio do Rony Magnani, e com os apoios que eu já tinha aqui, assim, a gente pretende ampliar essa votação e ter mais compromisso ainda. Temos história aqui, como já comentamos parte dela, mas é possível fazer muito mais. E eu quero estar ao lado aqui de Rondonópolis para construir essa nova história aqui, para que a gente possa fazer com que as coisas aconteçam. Está saindo um grande investimento aqui, que é na COF. Também. E a Impasa, as duas, né? Eu estava lembrando que eu voltei a ser secretário de Desenvolvimento Econômico no governo Pedro Tax, e naquele período eu fui à China com o Pedro, e nós estivemos lá na COF. E ali nós convidamos eles para vir para cá. E ele fez o primeiro investimento aqui, que foi a compra, eu não lembro de qual era das indústrias que a COFRU comprou, e que agora está ampliando. E a Impasa chegou naquele momento. Eu recebi ele em novembro de 2017 e preparei toda a entrada da Impasa lá em Sinop. Eles escolheram Sinop e foram para lá. Em 4, 5 meses eles já estavam começando a obra. E hoje essa indústria de lá é a maior indústria do mundo de biocombustível, de etanol de milho. E agora eles já ampliaram para Mutum, já ampliaram para Primavera e agora estão ampliando aqui para Sinop também. A expectativa aqui é em 14... Rondonópolis. A expectativa em 14 meses já está em operação, né? Eles são muito rápidos, são muito eficientes, de uma competência impressionante na produção, e vocês vão ver pela logística aqui, que acaba sendo melhor do que a desses outros municípios. Aqui, logo, talvez seja a maior indústria do mundo também, porque eles começam e não param de investir. A capacidade de investimento deles é muito grande e a competência deles é muito grande. Deputado, voltando um pouquinho para a política, como que vai ser o posicionamento do PSDB Cidadania com relação a governo e Senado para 2026? Nós já estamos decididos para o governo do Estado. Então, no governo do Estado, nós vamos estar com o Otaviano Pivetta. Nós tivemos, para você construir essa chapa que nós construímos, eu precisei de ajuda de duas pessoas que foram muito importantes nisso, do governador Otaviano Pivetta e do Max Russo, nosso presidente da Assembleia. Certo. Então eles nos ajudaram, é uma construção, você precisa construir parcerias, e nós conseguimos isso. Não foi por acaso que o PSDB cresceu, mas foi por boas parcerias que nós conseguimos construir. E é importante a população entender um pouco isso, né? Porque as pessoas não entendem muito como é que funciona essa questão política, né? E às vezes faz muita crítica a partido. Eu não voto no partido, eu voto na pessoa. Eu não quero me interessar de partido. Mas o mandato acaba sendo do partido no final, né? É do partido, e vocês viram o que aconteceu com o PRD. Então, quando você está num partido que não tem consistência, alguém vem, e foi isso que foi dito pelo governo, que foi lá e negociou o partido. Eu não sei se negociou ou não, mas foi isso que foi dito. E desmontou um projeto que já existia. Quer dizer, as mesmas pessoas que tentaram fazer isso com o PRD, tentaram fazer com o PSDB, só que no PSDB é diferente. É um partido nacional, eles consultaram, eu estou há 30 e tantos anos no partido, então isso não acontece. Então, a partir de agora, principalmente em Mato Grosso, as pessoas vão dar mais valor a partido. Vão dar mais valor à importância de se ter um partido que realmente tem história. A gente conta a história do Brasil, a história de Mato Grosso. Quer dizer, é importante. Quantas cidades foram comandadas pelo PSDB no Mato Grosso? O estado por 3 mandatos. O Brasil, 18 estados dos 27 foram governados pelo PSDB. Alguns, como Goiás, teve 4 vezes o PSDB. Paulo, né? São Paulo 4 vezes, só o Geraldo Alckmin. Quer dizer, então assim, são histórias muito fortes. É um partido muito consistente e que cresceu novamente. E nós queremos dar mais este fôlego grande e voltar a ajudar a traçar os destinos de Mato Grosso. Deputado, eu queria agradecer a sua participação aqui, dizer que esse espaço está sempre aberto para o senhor e deixar um espaço para as considerações finais. Lucas, eu que quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui falando com Rondonópolis e região, e principalmente dizer que a condução que você faz do programa é muito gostosa.
Sim. Porque você ajudou a lembrar e lembrou de coisas que eu nem lembrava. Que bom. Significa que a minha memória tá boa. Tá muito boa. E é gostoso. E é gostoso lembrar num momento em que nós estamos comemorando os 42 anos das diretas, que não é uma comemoração, mas é a fatalidade da morte do Dante com 20 anos, a gente mostrar para esta juventude que está vindo aí, né, que as histórias das Rondonópolis, da Princesinha do Algodão, daqui ela tem uma história e a gente faz parte dessa história. E é muito bom. Então eu tenho um orgulho muito grande na parede do meu gabinete lá em Cuiabá, tá lá, cidadão rondonopolitano. Então, que honra, eu agradeço muito a sociedade e eu sempre digo, sou devedor e quero estar ao lado de vocês aqui. Obrigado, deputado, e a gente volta numa próxima edição do Panorama Político.